TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos com o nosso Correio Serrano na TV, sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela sua presença e audiência. Hoje, quarta-feira, a gente vem com muita informação. Bom dia, Roberta. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode mandar para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia, contribua com os nossos telejornais. Quais são os canais que as pessoas podem entrar em contato conosco, Temos Jorge? o nosso WhatsApp, tá na tela, e é claro, o nosso e-mail também oficial, mas o WhatsApp é o meio mais fácil, né, de entrar em contato, DDD 24, telefone é o 992483167, lembrando que ele mudou, você anota o novo WhatsApp daqui da nossa rede, tá na tela para você. Viu? Na verdade, o que está na tela ainda está equivocado, está errado, está o antigo. O novo, anote aí, 992483167. Vou pedir para tirar esse da tela, então, e não é esse não. É o 3167, mas não tem problema. Você pode mandar também para o TVC Correio da Manhã, @gmail.com. Tem alguma coisa, manda por e-mail para a gente. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu com céu azul, azul, azul. Eu fiz imagens aqui do centro da cidade, na Paulo Barbosa. Você vê aí imagens do céu azulzinho, azulzinho, sem nenhuma nuvem, né? Hoje tá de ponta a ponta mesmo. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 22 de julho. O uso da assinatura gov.br cresce 90% em 6 meses. Abertas inscrições para novos alunos da EJA. Conexão Verde promove ação de prevenção a incêndios da ICMBio, INEA e Defesa Civil de Petrópolis. Preço da passagem de R$ 5,30 é mantido após audiência na 4ª Vara Civil em Petrópolis. Rodoviários da Turp Transporte realizam nova paralisação, a terceira em menos de um mês. Vereadores pedem CPI para fiscalizar desvios na Prefeitura de Nova Friburgo. E você vai ver também uma taxa preocupante. Petrópolis tem o segundo maior número de assédio sexual do estado. Agora no Correio Serrano na TV. Olha, chegamos com muita notícia, muita informação. A gente vai direto, claro, para o nosso jornal, nosso Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro, dessa quarta-feira. E ali, claro, na linha vermelha, sempre um adiantamento, o administrador judicial da GDK, Rodrigo Ancioli, ligado a Carlos Seabra Soares, vai depor em inquérito da Marinha, está na página 8. E tem mais. Defesa. Ex-presidente não tem controle das redes. Os advogados do ex-presidente alegaram em resposta ao ministro Alexandre de Moraes que Jair Bolsonaro não tem como controlar se eventuais falas e entrevistas forem compartilhadas nas redes sociais. É óbvio isso, né? Moraes vai avaliar a resposta, está na página 4 e tem mais. Mota entra em rota de colisão com aliados de Bolsonaro e ali no texto legenda, Castro comanda a primeira reunião do grupo para avaliar o tarifaço no Rio de Janeiro. Está aqui, o governador Cláudio Castro comandou ontem, terça-feira, a primeira reunião do grupo de trabalho criado para avaliar os impactos na economia fluminense em função das taxas de exportação de 50% anunciadas pelo governo dos Estados Unidos ao Brasil. O encontro teve presença de secretários estaduais e também de entidades representativas do setor produtivo. Ficou definido que em 10 dias o estado do Rio terá uma posição oficial. Tá aí.
E olha, ali embaixo ali, luto no metal, né? Heavy metal, em Pois luto é. pela morte de Ozzy Osbourne. Aí muitos chamavam ele de Príncipe das Trevas, né? Mas na verdade era só um personagem, viu, gente? Ozzy que foi um grande aí frontman da história. Eu acho que um dos melhores, na verdade, ou o melhor, na minha opinião. Então ontem ele nos deixou aí aos 76 anos, viu? Já Tava novo. mas já estava com Parkinson, se eu não estou Tava, né? enganado. Tava com Parkinson. O último show dele foi há 2 semanas atrás. Fez um show com a sua banda, né? Primeira banda, o Black Sabbath, com a formação original. Outros personagens da música, do heavy metal, do rock and roll participaram desse encerramento, nesse show final aí da vida dele, né? Que era a aposentadoria dele. E agora veio a falecer 2 semanas depois do show. Já estava fazendo show sentado, não levantou muito. De repente ele colocou como meta, né, esse último show pois é, para poder sim. descansar, né? Exatamente. Parece até que sabia, né? Que daqui estava Mas às indo. vezes é isso mesmo, a pessoa fala assim, preciso descansar e aí vou para o meu último vou fazer um show, fechamento. vou fazer um fechamento. Lá no Petropolitano, só para constar, toda a arrecadação desse show, gente, que foi feito, não foi muito não, arrecadaram $250 mil, se eu não estou enganado, tudo foi doado para algumas instituições que cuidam de crianças lá. Que bacana. Não quis nada, não precisava de mais nada, né? Já não tinha muito. Aliás, ele e a esposa tinham esse caráter, né, de doar parte dos shows, parte do cachê dele para show, para casas infantis que cuidam de crianças ali abandonadas, né, que precisam dessas necessidades. Isso já há muitos anos. Vamos então à nossa página 12. Lá continua a polêmica, né? Exatamente. A gente vai falar de transporte público e a tarifa. Mas a gente vai primeiro ali ler o que está escrito nas Petropolitanas, porque lá fala que a terceira paralisação em menos de um mês. E a gente precisa dar uma notícia agora para você. E hoje o nosso repórter vai estar ao vivo também ali na rodoviária, né? O Gabriel Toledo, trazendo as últimas informações sobre essa novela. Mas o que acontece? Neste momento, os rodoviários da Turp continuam em paralisação. Jonatas, a gente tem imagens, eu fiz hoje, quando a gente chegou aqui na Paulo Barbosa. Já tá no ponto lá, ó. Tem a primeira imagem mostrando que não tem ônibus nenhum. Os pontos vazios. Isso na Paulo Barbosa são pontos das 3 empresas. Sim. Da Cidade Real, da Cidade das Hortênsias e também da Turp. Mas nota-se que está muito vazio. Vazio. E logo depois eu fiz essa imagem, tinha um ônibus ali da Cidade das Hortênsias, logo no início da imagem, e no finalzinho da imagem, um ônibus da Cidade Real, mas não havia nenhum ônibus da Turp. Então, neste momento, os rodoviários continuam a paralisação. Os rodoviários que trabalham na empresa Turp. Isso desde ontem. E a gente vai te mostrar a reportagem do que aconteceu ontem, deixou todo mundo na mão, né? Exatamente. Porque, mais uma vez, os petropolitanos, usuários do transporte público, foram pegos de surpresa com mais uma paralisação dos serviços na manhã de ontem. Os rodoviários da Turp, tá? Alguns petropolitanos não conseguiram nem mesmo chegar ao trabalho. Além dessa situação, a Prefeitura de Petrópolis informou durante a madrugada de ontem, e a gente falou muito sobre isso ontem, que o pedido de aumento da passagem não foi homologado na Justiça e permanece em R$ 5,30. A gente também traz já essa reportagem sobre essa audiência, mas vamos ver sobre a paralisação agora. Eu até falei com o meu chefe que não tem condição de eu trabalhar hoje, porque como é que eu vou sair daqui a pé ou de bicicleta, seja o que for? Não tem condição eu sair daqui do centro da cidade para ir no Cid Carneiro trabalhar. Não tem outra opção, é voltar bem para casa e perder o dia, infelizmente. Os rodoviários da empresa Turp Transportes realizaram mais uma paralisação nas linhas da empresa, quando os coletivos não chegaram a sair da garagem. Esta é a terceira vez em menos de um mês. Os usuários do transporte público em Petrópolis foram surpreendidos pela paralisação dos serviços, logo no início da manhã. É o caso do Felipe, que tentava retornar para casa, após passar a madrugada no trabalho. Estava saindo do trabalho agora, fiquei sabendo num serviço que não tem ônibus da Turb. Eu acho que certo a paralisação, mas, prejudica o trabalhador também. Vou tentar pegar um táxi agora.
E aí? A empresa vai me ressarcir o dinheiro? Quebra, né? Quebra a gente, né? Difícil. Por volta das 10h40 da manhã desta terça-feira, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis informou que os rodoviários da Turp entraram em paralisação por conta do não pagamento do adiantamento salarial, que deveria ser efetuado até o dia 20, conforme o acordo coletivo da categoria. Além da paralisação, o transporte coletivo em Petrópolis enfrenta ainda uma outra batalha. A tarifa seria reajustada a partir desta terça-feira, mas nesta madrugada, perto de 1h da manhã, a Prefeitura de Petrópolis divulgou uma nota relatando que o preço da tarifa permanece em R$ 5,30, até que o juiz da 4ª Vara Civil homologue o pedido feito pelo município. Na noite de ontem, o Sindicato das Empresas de Ônibus, o CETRANSPETRO, havia informado que o reajuste no valor da tarifa para R$ 5,90 já valeria a partir da 1ª hora desta terça-feira. Nós conseguimos agora na Justiça bloquear o aumento da passagem de ônibus. Ou seja, hoje, dia 22/7, terça-feira, não teremos aumento da passagem, até que o processo seja definido no seu mérito. Então você que pagará em dinheiro pagará R$ 5,30 e você que pagará em cartão. Caso pague R$ 5,90, o seu valor será ressarcido no próprio cartão. Tá? Então todos terão direito a pagar os R$ 5,30 ou R$ 5,15, de acordo com o que está estipulado no processo atual. O preço atual já não agrada a população, muito menos um novo aumento no valor. Isso é um absurdo, né? Essa passagem eu acho que está muito cara. Petróleo você anda 10, 15 minutos, paga R$ 5,90, quase R$6. Então é um absurdo, viu? Aí está esfolando os passageiros, né? É muito caro essa passagem. Passagem de R$ 5,90 nessa cidade, não tem como. Não tem como. E eu fiquei sabendo que o CETRANSPETRO está querendo aumentar para R$ 6,40. Cara, para pensar, R$ 6,40 numa passagem para tu andar 10 minutos, 25 minutos. Não tem como, não. Eu achei absurdo, né? Um abuso, porque foi um aumento assim inesperado, né? E um valor muito alto, uma diferença grande. De R$ 5,30 para R$ 5,90, né? Foi um aumento realmente absurdo. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes apresentou ao juízo uma planilha detalhada, conforme foi determinado pela decisão judicial dentro do prazo que foi dado e como prevê o contrato, mas ainda não houve decisão homologada nem mesmo a sentença. Ou seja, as empresas não podem realizar a cobrança de um novo valor até a decisão da Justiça. Pois é, e hoje, como a gente já informou, os rodoviários que trabalham na Turp Transportes continuam de braços cruzados, continuam em paralisação pelos motivos que o Toledo falou aí na reportagem, mas lá no terceiro bloco a gente traz mais informações sobre isso. E em meio à novela sobre o possível reajuste da tarifa do ônibus, a 4ª Vara Civil de Petrópolis realizou ontem também uma audiência especial para discutir o assunto. Pois é, na ocasião aí o valor da passagem de R$ 5,30, R$ 5,30, né, foi mantido, mas a gente confere agora sobre essa reunião que teve lá na 4ª Vara Civil. Na audiência desta terça-feira, ficou acordado que a tarifa dos coletivos urbanos deve retornar para os valores que eram praticados até o dia 21 de julho, ou seja, R$ 5,30 para pagamentos em dinheiro e R$ 5,15 para as cobranças feitas nos cartões de bilhetagem eletrônica. O Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Petrópolis, o CETRANSPETRO, havia confirmado o reajuste da tarifa no início da noite de segunda-feira. Mas, na madrugada de terça-feira, através de um comunicado oficial da Prefeitura, o Executivo informou que o valor de R$ 5,30 seria mantido. Apesar disso, o CETRANSPETRO ressaltou novamente que os valores fixados desde 2023 são considerados defasados em relação aos custos atuais do sistema de transporte. Fator que tem provocado um desequilíbrio econômico e financeiro nos contratos e que afeta a qualidade dos serviços. O sindicato ainda destacou o cenário da Turp Transporte, afirmando que, pela condição financeira, não tem conseguido arcar dentro do prazo com salários e benefícios dos rodoviários. A gerente do CETRANSPETRO, Carla Rivetti, falou que o sindicato vai cumprir com todas as decisões judiciais. Nós vamos cumprir, e já estamos cumprindo integralmente toda e qualquer decisão, sem qualquer questionamento.
e aguardamos os desdobramentos judiciais para tentar buscar uma solução para o sistema de transporte que está visivelmente em crise. O diretor-presidente da CPTrans, Luciano Moreira, ressaltou sobre a importância de restabelecer o serviço e falou sobre a paralisação irregular. A gente tem buscado de maneira direta e amigável, de certa forma, o restabelecimento do serviço ainda para os níveis de essencialidade. O sistema de transporte ele é essencial e, por isso, essa paralisação imediata e 100% paralisada tem características de ilegalidade. Pois é. E o povo petropolitano é que fica na mão. Quem precisa ir para o trabalho, perde. E o patrão ou vai descontar do funcionário ou o patrão vai ficar na mão. Então, alguma coisa... E realmente, uma coisa é certa. O transporte público em Petrópolis está em crise. Sem falar... De novo, só para falar isso. Sem falar que os ônibus que circulavam, a quantidade de ônibus que circulava antes da pandemia não voltou até hoje. Até hoje Eles tiraram os ônibus da pandemia e até hoje não voltaram. Tiraram, eles algumas linhas foram extintas também, não tem. Algumas linhas foram extintas. Eles tiraram o cargo de cobrador, agora só tem o motorista. Exato. Ou seja... Eles fizeram de tudo para enxugar. Que tal agora enxugar o salário do alto escalão das empresas? 500 pau, né? 500 mil. Eu acho que na época o relatório era 500 mil. Era uma coisa diretores. assim absurda na planilha. Dá para diminuir um cadinho aí, né? Gente, e alegar prejuízo? Pelo amor de Deus, né? Dependendo aí, se baixar uns 100 mil de cada um, dá para comprar alguns ônibus aí e reativar algumas linhas, A né? população petropolitana não engole mais esse tipo de coisa. Vamos lá no Serrano? Vamos para a nossa página 13 lá no Serrano, porque lá fala que reunião vai debater atrasos de repasses de Teresópolis. Pois é, parte dos serviços aí do Beneficência Portuguesa foram suspensos. O hospital lá, importante para a cidade, a unidade alega atraso nos repasses feitos pelo município, o que afeta os salários. Gente, o que eu não entendo é que saúde é uma verba carimbada que vem direto do governo federal. Como é que conseguem fazer com que atrase os salários, os remédios dentro do poder público para essas unidades de saúde? Eu não entendo isso. A verba vem ali, ó, com carimbão, vem direto. E conseguem fazer isso. E eu não vou falar só de lá não, porque aqui em Petrópolis também a gente está vendo ali, ó, faltando medicamento na UPA, faltando medicamento no RAC, lá no Alcides Carneiro, né, o principal hospital hoje de referência da Serra, que atende ali pacientes oncológicos, né? E aí faltando coisas por lá, enfim... É difícil, eu só não consigo entender como é que o poder público da cidade deixa chegar a esse ponto, ou consegue, porque, como eu disse, a verba vem carimbada, é verba carimbada. Quando a gente fala de verba carimbada, para quem não entende, ela vem direto, vem direcionada para aquilo ali. Exatamente. Não pode ser gasto em outro local. Como é que some ou como é que essa verba não dá, não chega? É impossível. Se vem direto, tem que dar. Os serviços têm que ser retomados. Né? Logo mais embaixo ali fala do Detran RJ, dá início ao programa Detran presente em Três Rios. Então por lá vai ter a ação do Detran presente também. Isso é legal porque você consegue fazer ali o seu documento, né? A sua identidade, carteira de motorista também você consegue dar entrada. É bem bacana isso aqui, tá? A carteira de identidade nacional, carteira de habilitação, né, nacional também. Então, confere a ação porque é bom. Até vistoria de GNV também é agendada, é feita a vistoria, vale a pena olhar. E Teresópolis reabre túnel da estrada de ferro, tá aqui embaixo, última notícia ali. Mas a gente tem uma vai reportagem falar. no terceiro bloco sobre esse assunto. Bom, gente, tem também nossa página 14 da região do Vale. Essas e outras notícias você pode conferir tudo acessando o nosso site. E, claro, tem o nosso jornal impresso, o Correio Petropolitano, aqui na nossa região, apenas R$ 2,00. Você fica por dentro de todas as notícias nacionais, políticas, econômicas. Tem também os nossos colunistas. Tem também a coluna Magna Vita, que traz os adiantamentos políticos. Você fica muito bem informado. Você
pode ir às bancas e adquirir o seu exemplar. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o uso da assinatura gov.br cresce 90% em 6 meses. Pois é. Obrigatoriedade, né? Agora tudo que você faz, você tem que ter uma conta gov.br. E você vai ver também que estão abertas, né, as inscrições para os novos alunos da EJA. O Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor
e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. E a utilização do serviço de assinatura eletrônica do gov.br teve um crescimento de 90% no primeiro semestre de 2025, em comparação ao mesmo período do ano passado. Entre janeiro e junho deste ano, o serviço foi usado 95 milhões de vezes. A solução foi desenvolvida pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, em parceria com o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação e a Universidade Federal de Santa Catarina. O serviço permite assinar eletronicamente documentos com a mesma validade jurídica de um documento físico. De acordo com o Ministério, a assinatura gov.br é classificada como avançada, o que significa que conta elevado nível de confiança e segurança. Para assinar digitalmente na plataforma do governo federal, é preciso ter uma conta de nível prata ou ouro no gov.br. Uma conta de nível prata é conseguida a partir do reconhecimento facial para a conferência da foto com a da Carteira Nacional de Habilitação. Também é possível ter uma conta nesse nível a partir da validação dos dados em um dos 16 bancos credenciados na plataforma. Já para ter uma conta ouro, que permite acesso a qualquer serviço público digital e garante uma ampla segurança para os cidadãos, é preciso fazer o reconhecimento facial com base nos dados da Justiça Eleitoral ou pelo QR Code da Carteira de Identidade Nacional, ou ainda a partir de um certificado digital compatível com a ICP Brasil. A partir do login, o usuário faz o upload do arquivo que deseja assinar. Bom, pessoal, e olha só, a pré-matrícula para novos alunos da Educação de Jovens e Adultos, o EJA, na rede estadual de ensino já estão abertas. Quem fizer as inscrições aí na semana de 21 a 25 de julho, então a confirmação deve ser feita até o dia 29 de julho. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site matriculafacil.rj.gov.br. Caso não tenha acesso à internet, o candidato pode ir a uma escola e fazer a inscrição. Para se matricular na EJA presencial, o estudante deve ter ao menos 15 anos de idade para o ensino fundamental 2 e 18 anos para o ensino médio. Ao todo, serão mais de 45 mil vagas ofertadas nas escolas estaduais. No ensino médio, o curso tem duração de 2 anos, divididos em 4 módulos, cada um correspondendo a um semestre. 2 módulos possuem componentes curriculares com ênfase em ciências humanas e outros 2 em ênfase nas ciências da natureza. Em todos, o aluno tem língua portuguesa e matemática. A matriz curricular está adequada às novas diretrizes curriculares da EJA. A EJA é uma modalidade de educação básica com identidade própria, pautada nos fundamentos conceituais representados pelo princípio de equidade, diferença e proporcionalidade, e pelas funções reparadoras, equalizadora e qualificadora, que visam a garantir uma oferta de qualidade aos estudantes de diferentes perfis e faixas etárias matriculados nessa modalidade. Tanto aqueles que não tiveram acesso à escola, como os que abandonaram os estudos pelas mais diversas razões. Com a certificação da educação básica, o aluno pode ingressar em um curso técnico ou superior, além de conquistar melhores oportunidades de trabalho. No ato de inscrição, basta o candidato ou o responsável escolher a unidade escolar que deseja e a alocação será feita por ordem de conclusão da inscrição, de acordo com a disponibilidade de vagas. Após esta etapa, o candidato terá sua vaga reservada e vai receber a convocação no e-mail informado. Ele deverá comparecer à unidade em até 2 dias úteis para confirmar a matrícula, ou perderá a reserva de vaga. E vale ressaltar que quem fizer a inscrição na semana entre os dias 21 e 25 de julho, a confirmação deve ser feita até o dia 29 de julho. E o projeto Conexão Verde, em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e a Defesa Civil e o Instituto Estadual do Ambiente, iniciou neste mês de julho uma importante ação de prevenção a incêndios florestais em Petrópolis, com treinamentos práticos e teóricos voltados para civis, entre funcionários e moradores de grandes condomínios da região. A primeira capacitação foi realizada com moradores e colaboradores dos condomínios Mondesir Golf Club, Vale do Pinhal, Vale do Barão e Paddock. O objetivo é preparar voluntários para o primeiro combate a incêndios, especialmente durante o período de seca,
quando o risco de queimadas é maior e o fogo se alastra com mais facilidade. De acordo com César Magno, gestor da OpenSat e idealizador do projeto Conexão Verde, a intenção desse treinamento de combate a incêndios voltado para os condomínios da região é unir forças e deixar as pessoas preparadas para realizar um primeiro atendimento. A capacitação contou com uma parte teórica, que abordou os cuidados necessários e a forma correta de agir diante de focos de fogo, e uma parte prática em campo com simulações de combate direto. Os órgãos realizaram um levantamento prévio nas áreas atendidas para mapear estruturas que podem auxiliar no enfrentamento, como lagos, fontes de água e acessos viários. Foi feito um diagnóstico dos condomínios e identificadas as necessidades específicas de cada um. A ideia é que as pessoas tenham noção de como combater o fogo de forma segura e, principalmente, a como evitá-lo. E mesmo que as equipes oficiais sejam acionadas, esse primeiro atendimento pode ser decisivo para proteger vidas, residências e o meio ambiente. Os dados reforçam a urgência da ação. Somente em 2024 foram registrados mais de 376 focos de incêndio em Petrópolis, sendo 4 apenas no condomínio Vale do Barão. Entre 2023 e 2024, o aumento dos registros de queimadas foi de 136%. O treinamento será expandido para outras localidades do terceiro distrito, como o secretário Pedro do Rio, Itaipava e Posse. Mais de 10 condomínios já demonstraram interesse em receber a capacitação. Olha, vem aqui na 2 aqui, porque a gente vai falar de oportunidade. O governo do estado está divulgando essa semana 3.241 oportunidades de emprego com carteira aí assinada, estágio e jovem aprendiz. Essas são do estágio. Do estado. As oportunidades aí são na região metropolitana, Médio Paraíba, região dos Lagos, Norte Fluminense e Serrana. Ou seja, tem para toda a região do estado do Rio, viu? A gente confere agora. Segundo o Executivo, são 2.193 oportunidades. O Sistema Nacional de Emprego, o SINE, encontrou 663 vagas de emprego formal. Para o estudante que busca estágio ou quer ser um jovem aprendiz, há 1.530 chances em vários municípios do Rio de Janeiro. A região metropolitana oferece remuneração de 2 a 3 salários mínimos para as posições de auxiliar de inventário e motorista carreteiro, que exigem experiência anterior e ensino médio. Existem opções para ampla concorrência, como auxiliar de cozinha, babá e copeiro, com até 2 salários mínimos. Para pessoas com deficiência, são 122 vagas para diferentes funções e remunerações. No Médio Paraíba, há oportunidades como açougueiro, caseiro, padeiro e operador de caixa. Já na região serrana, as 143 ofertas de emprego estão distribuídas por diferentes bairros da cidade de Teresópolis. A remuneração média varia de 1 a 2 salários mínimos, para funções como a de balconista, fiscal de loja e lavador de carros. É importante manter o cadastro e o currículo atualizados no SINE, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontradas no painel interativo de vagas disponível no site www.rj.gov.br/trabalho. Importante, tem oportunidade para muita gente, viu? E aqui em Petrópolis também tem, porque a Prefeitura, por meio do Balcão de Empregos, está oferecendo 113 oportunidades nesta semana, até sexta-feira, dia 25. Então, se você está em busca de uma vaga, esse é o momento. Os candidatos podem realizar o cadastro de seus currículos no site da Prefeitura. São 62 oportunidades de primeiro emprego que não exigem experiência em vagas para açougueiro, ajudante de depósito, ajudante de obras, auxiliar de cozinha, auxiliar de produção, auxiliar de serviços gerais, balconista de laticínios, balconista de padaria, cumim, jovem aprendiz, mecânico automotivo, mecânico de manutenção, operador de caixa, recepcionista, repositor, técnico de eletromecânica e vendedor. Os candidatos podem realizar o cadastro de seus currículos no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. O balcão desta semana também conta com 8 vagas destinadas a pessoas com deficiência, para auxiliar administrativo, auxiliar de produção e repositor. As vagas e exigências de cada uma também estão listadas no nosso site, em correiopetropolitano.com.br. Tem oportunidade, então, só se cadastrar no site da Prefeitura ou lá no site do Estado do Rio, para você aí que precisa de um emprego, tem oportunidade aí, tem vaga, então confiram.
E você vai ver depois do intervalo que vereadores de Nova Friburgo pedem CPI para fiscalizar desvios na prefeitura. E você vai ver também, Petrópolis tem a segunda maior taxa de assédio sexual do estado. Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta e olha, 2 vereadores de Nova Friburgo pediram uma comissão parlamentar de inquérito, ou seja, uma CPI, para fiscalizar possíveis casos de desvios na Prefeitura de Nova Friburgo. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, a cidade remanejou cerca de 9 milhões de reais para a Secretaria de Saúde, para a Secretaria de Turismo. Vamos conferir. Os vereadores de Nova Friburgo, Marcos Marins, do Partido Social Democrático, e Maicon Gonçalves, do Mobiliza, pediram a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para fiscalizar movimentações do Executivo Municipal frente aos casos investigados pelo Ministério Público do Estado do Rio, que dizem respeito a fraudes em licitações da Secretaria de Turismo, e um novo apontamento sobre o remanejamento de verbas de pastas essenciais para atividades voltadas ao turismo, como, por exemplo, o uso desses montantes em eventos como Encanto de Natal 2025, que custou cerca de 9 milhões de reais das Secretarias de Saúde e Educação. A ação foi efetuada por meio do Decreto Municipal número 3.411 de 2025, sem a devida autorização legislativa. Eu, vereador Marcos Marins, vamos propor à Casa Legislativa uma CPI e precisamos da assinatura dos demais vereadores.
É isso aí, pessoal. Os poderes são independentes. A CPI tem também poder de polícia. E nós vamos e devemos averiguar. Então eu tenho certeza que se quem não deve não teme, ninguém vai se opor à abertura da CPI. Sobre o remanejamento de recursos, a MPRJ, por meio da primeira e da segunda Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva do município, expediu uma recomendação ao prefeito Johnny Maicon e à própria Câmara de Vereadores, para que ambos estimulassem a implementação de políticas públicas estruturadas nas áreas de turismo e cultura, levando em consideração informações de que verbas de grande volume estariam sendo passadas de pastas essenciais como saúde e educação para outras como turismo e cultura. Segundo o MPRJ, a manobra incluiria recursos do Fundo Municipal de Saúde, verba federal com origem do SUS e com destino específico para o caso de decisões judiciais em caso de carência ou omissão dos serviços prestados pela área da saúde. Apesar do cenário apresentado pelo MPRJ e da iniciativa de Marcos Marins e Maicon Gonçalves, a Casa Legislativa não aceitou o pedido dos parlamentares. Eu estou reivindicando o papel dessa Casa Legislativa de cumprir as suas funções parlamentares de fiscalizar o Executivo Municipal. Agora, não dá para na sexta-feira eu assistir um vídeo falso do prefeito falando que ele se investiga. Agora Johnny Maicon, além de prefeito, também é vereador dessa casa? Então, o que eu estou pedindo não é minha hora livre, que eu tenho direito e falarei hoje aqui como estou falando, primeiro a ser inscrito. O que eu estou pedindo é que os senhores cumpram o papel dessa Casa Legislativa de fiscalizar. Outro ponto levantado pelo Ministério é que essas movimentações vêm acontecendo de forma irregular, pela falta de política pública consolidada e com previsão orçamentária própria para as áreas de destinos dos recursos, o que configura irregularidade no manejo de verba pública. O MPRJ reforçou ainda que, em um prazo de 30 dias, o município e a Câmara se manifestem sobre as providências adotadas. Bom, diante das denúncias, nós questionamos a Prefeitura de Nova Friburgo, mas até o fim da edição não tivemos retorno. Só um parêntese aqui. Falei no início do jornal, né, sobre as verbas desviadas, que o recurso público vem carimbado para saúde, para educação, e aí dentro da prefeitura eles desviam lá, né, transfere de um lugar para o outro. Não pode. Não é desviar. É remanejar. Remanejar. Mas não pode, de qualquer forma. A verba, ela é carimbada, ela não pode ser remanejada. É justamente por isso que os vereadores estão lá querendo uma CPI para ver para onde a verba foi. Mas nem toda verba é carimbada. No caso dessa aí, sim, né? Ela estava ali na reportagem dizendo que essa verba veio destinada para a saúde. Né? Tem esse nome, carimbada, Isso, é que é de carimbo mesmo, Isso. como se aquela verba só pudesse ser destinada para a secretaria tal. Não, só para pudesse a não, saúde. é para isso, né? Ela veio carimbada para aquilo, só que... Para o destino da saúde, da educação, né? As demais verbas que não aí são elas podem carimbadas, mexer ali dentro. podem ser remanejadas. Que são as verbas da cidade. A verba federal, ela vem ali destinada para aquele uso. E é o que está acontecendo em Nova Friburgo. Foi o que eu falei ainda há pouco sobre o caso de Teresópolis, né? Que está faltando coisas no hospital, aqui também, enfim. Olha, a gente vai voltar para a polêmica dos ônibus, porque a gente vai falar com ele, não é? Quem? Exatamente. Vamos falar com o Gabriel Toledo. Ele está direto lá da rodoviária. Ele já vai aparecer aqui na nossa TV. Olha ele. Bom dia, Gabriel Toledo. Conta pra gente mais um capítulo dessa novela. Você está aí na rodoviária. Hoje de manhã a gente já viu que os ônibus da Turp não estavam passando, os pontos estavam vazios. Conta pra gente quais novidades você tem sobre esse assunto e como está o panorama neste momento aí na rodoviária. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Jorge. Bom dia, Roberto. Então, a paralisação já ultrapassa 24 horas do caso da paralisação total dos serviços. E, claro, na manhã desta quarta-feira, os serviços ainda seguem paralisados. A suspensão dos serviços teve início na manhã de ontem, quando os trabalhadores não retiraram os coletivos da garagem, reivindicando o não pagamento do adiantamento salarial, que deveria ter sido efetuado até o dia 20, conforme prevê o acordo coletivo da categoria. Na noite desta terça-feira, às 8h45 da noite, a diretoria da Turp Transportes informou que está em negociação com os rodoviários
e um grupo de colaboradores se comprometeu a comparecer à garagem da empresa às 4 horas da madrugada de hoje. Isso com o intuito de prosseguir com as negociações de retomada nos serviços. A Turp Transporte relatou em nota que vem passando por graves dificuldades financeiras, assim como todo o setor do transporte na cidade, e segue empenhada para contornar toda essa crise, buscando por diversas alternativas. Isso em nota. Já o Sindicato dos Rodoviários, de acordo com a última nota que foi divulgada por volta de 7h20 da noite de ontem, informou que uma equipe da diretoria do sindicato estava na garagem da Turp buscando soluções diante de toda essa paralisação. Apesar da informação sobre a tentativa de novas negociações, essa quarta-feira, agora são 8h18 da manhã e o serviço segue paralisado. Jorge, Roberto, eu volto com vocês. Excelente, Toledo. Pois é, né? A gente vê aí atrás de você o ponto totalmente vazio ali de ônibus, né? Não tem nada, né? Obrigado aí por mostrar. A gente vê ali, quem perde é o cidadão petropolitano, né? Que está sem transporte. Obrigado pelas informações. Então, transporte público há mais de 24 horas, praticamente 24 horas paralisado já, né? Como a gente vê ali nas imagens, né? O Toledo tá do outro lado, tem ônibus da Cidade Real. Isso. Tem ônibus da Cidade Real funcionando. A gente já viu hoje de manhã, tem ônibus da Cidade das Hortênsias, mas realmente os rodoviários da Turp estão ainda de braços cruzados. Obrigada, Toledo. Bom trabalho aí, boa reportagem para você, porque ele faz agora essa reportagem completa de como vai ser o dia de hoje para quem precisa do transporte rodoviário lá da Turp, né? Com certeza. E vai ser mais um dia tumultuado. Mais um dia de transtorno. Vamos mudar de assunto porque dados do Instituto de Segurança Pública, o ISP, mostraram que Petrópolis tem a segunda maior taxa de assédio sexual de todo o estado do Rio. O município está atrás apenas da cidade do Rio de Janeiro. Além dos assédios, o município também aparece com números preocupantes em outros crimes contra as mulheres. Petrópolis registrou 8 casos de assédio sexual contra mulheres entre janeiro e maio deste ano, segundo dados do ISP da Mulher, que é o painel do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. O número coloca a cidade em segundo lugar no ranking estadual, atrás apenas da capital, que teve 69 registros no mesmo período. Apesar de menor em números absolutos, Petrópolis apresenta risco proporcional mais alto. Com cerca de 290 mil habitantes, Petrópolis registrou um caso de assédio a cada 36 mil habitantes nesse período. Já o Rio de Janeiro, com 6,2 milhões de moradores, teve um a cada 89 mil pessoas. Ou seja, o risco em Petrópolis foi mais que o dobro do que na capital. Além dos assédios, o município também aparece com números preocupantes em outros crimes contra as mulheres. Entre janeiro a maio deste ano, foram registrados um feminicídio, 2 tentativas de feminicídio, 2 homicídios dolosos, além de 5 tentativas de homicídio. Também foram registrados 40 casos de difamação, 27 de violação de domicílio e 1 de constrangimento ilegal. Só que falta a prevenção. Não chegar ao ponto de ir para a justiça, porque a justiça está sendo cumprida. Segundo dados do Dossiê Mulher, outro painel do Instituto de Segurança Pública, os crimes contra mulheres em Petrópolis vêm crescendo desde 2021. O total de registros saiu de pouco mais de 2.300 naquele ano para cerca de 2.900 em 2023. Tem que ter penas mais duras para os homens. Eu visualizo que as penas ainda não dão cadeia para os homens. Elas ainda dão medida protetiva de afastamento. Segundo a advogada, a Lei Maria da Penha é uma medida protetiva que preza de forma imediata pela vida da vítima. Só depois, o homem é denunciado pelo crime que cometeu. Se a lei fosse mais dura, se a pena para ele fosse mais rigorosa, talvez ele não cometeria mais esse crime. Não chegaria a agravar o crime. E
Talvez não chegaria ao feminicídio. A divulgação desses dados acontece dias após a Câmara Municipal aprovar uma reforma administrativa da Prefeitura de Petrópolis que altera a estrutura de várias secretarias, incluindo a que trata das políticas para as mulheres. Entretanto, a medida foi criticada por parte da oposição e dos movimentos sociais, que veem o enxugamento como um retrocesso nas políticas públicas voltadas às mulheres. A Constituição obriga a gente a ter direitos de ser segurado. Só que, infelizmente, existem políticas públicas que impedem isso, por questões financeiras, por questões até políticas mesmo. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis ressaltou que a reforma administrativa suprimiu cargos vagos da Secretaria de Direitos e Políticas das Mulheres, medida que não implica no funcionamento da Secretaria e nem na estrutura da rede de proteção e acolhimento às mulheres vítimas de violência. Pois é, tem essa questão e ainda tem mais uma questão sobre os problemas que estão acontecendo aqui em Petrópolis. Dentre esses temas aí, Petrópolis tem dados alarmantes, inclusive, de violência contra a mulher. Isso são dados do ISP, da o ISP é o Instituto da Secretaria ali de Segurança Pública, né, do Estado do Rio. Mostram que Petrópolis tem o maior número de estupros contra mulheres. Isso é um dado lá do ISP, tá? É muito preocupante. Ando conversando com muita gente da segurança pública, principalmente com algumas patrulhas aqui da região, que fazem ali a segurança da Patrulha Maria da Penha, né? É alarmante, é estarrecedor os dados, tá? Todo dia tem uma chamada, ou mais de uma, para socorrer uma mulher. É impressionante. Gente, olha só, uma equipe da Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Teresópolis trabalhou essa semana em um terreno da prefeitura, na área da antiga fábrica Sudantex, tá? A equipe abriu um acesso ao túnel da extinta estrada de ferro. Vamos conferir. Operários com auxílio de máquinas retiraram entulhos e abriram a estrada de acesso ao túnel Serra dos Órgãos, que estava assoreado por um desabamento de morro acima. Construído pela Estrada de Ferro Teresópolis, o túnel serviu a linha férrea entre os bairros Alto e Várzea de 1921 até março de 1957, quando o trem parou de circular. Com a abertura da fábrica de tecidos em 1965, o túnel do trem foi fechado e passou a ser utilizado como depósito. Tombado como bem de interesse histórico em 2008 e propriedade do município desde 2019, o túnel agora vai poder ser visto novamente. Os operários da prefeitura limparam ainda uma grande área de terras em frente a ele, também da municipalidade, onde o governo municipal vai estudar a utilização. Gabriel Toledo para a TV Correio da Manhã. Começamos mais uma previsão do tempo, hoje trazendo atualizações sobre o clima e a temperatura para esta quarta-feira, dia 2 de julho. Bem, como de costume, começamos a nossa previsão do tempo falando de Nova Friburgo, onde a quarta-feira deve ser de sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. As temperaturas vão variar entre mínima de 13 e máxima de 22 graus Celsius. Em Teresópolis, a situação muda um pouco, viu? A quarta-feira deve ser de sol, com aumento das nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e também à noite. As temperaturas devem variar entre mínima de 14 e máxima de 22 graus Celsius. Em Petrópolis também pode chover nesta quarta-feira. As pancadas de chuva devem ocorrer na parte da noite, mas antes disso, a previsão é de sol e muitas nuvens no céu. As temperaturas da cidade imperial devem variar entre mínima de 13 e máxima de 22 graus. Agora, partindo para o Centro-Sul, em Paraíba do Sul, o dia deve ser parecido com o de hoje. A quarta-feira será de sol com algumas nuvens e não chove. As temperaturas na cidade podem variar entre mínima de 14 e máxima de 27 graus. E para finalizar, em Três Rios, são previstas temperaturas variando entre mínima de 14 e máxima de 28 graus Celsius. O dia será de sol
entre nuvens e não há probabilidade de chuva. Bem, essa foi mais uma previsão do tempo. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Pois é, gente, a gente vai terminando a nossa edição aqui, só relembrando que o transporte público em Petrópolis tem uma empresa que ainda está paralisada, que é a Turp, né? Segue ali paralisada. Vamos terminar o jornal com aquelas imagens, se puder, dos pontos ali vazios. Todas as imagens que a gente todas tiver. as imagens, os vídeos ali, por favor, traz eles pra gente mostrar aqui novamente. Da rodoviária ali, da Rua Paulo Barbosa, do ponto de ônibus vazio, sem o transporte público da Turp. Essa não, essa é do IMPAS, né? Essa não. Os transportes públicos aqui em Petrópolis, isso aí, ó, imagens da rodoviária agora cedo ali, que foram feitas pelo Gabriel Toledo, trouxe ali no seu vivo pra gente, né, na sua entrada aqui conosco, e tem muitas outras ali, deixa passando, a gente vai terminando a nossa edição com essas imagens para alertar você, morador de Petrópolis, você trabalhador que precisa da empresa Turp, precisa desse transporte público, e claro, não vai ter hoje de novo, viu? Mais uma vez a empresa está paralisada, seguem as negociações, claro, com os representantes e com a classe aí trabalhadora. É isso. E lembrando que as viações, né, a Cidade das Hortênsias e Cidade Real, se puder, Kai, colocar aquele vídeo ou da Paulo Barbosa, né, mostrando no ponto de ônibus, né, no iniciozinho lá, um ônibus da Cidade das Hortênsias, essa aí mostra a Paulo Barbosa completamente vazia, isso é 7 horas da manhã. Geralmente, ali a Paulo Barbosa está lotada de gente, lotada de ônibus, a circulação de ônibus é grande. Essa imagem aí tem no início esse ônibus branquinho azul, que é da Cidade das Hortênsias. No final do vídeo, a gente tem aquele ônibus cinza e verde. Parece. Que é Cidade Real. Esse aí, Cidade Real. Parece que estão voltando. Estou recebendo aqui no grupo da imprensa agora vídeos aqui dos ônibus sendo retirados ali da garagem, né, começando a circulação, e informações demais aqui no grupo dizendo que estão retornando os rodoviários da Turp, mas nada confirmado ainda oficialmente pela empresa, tá, gente? Então a gente tem que aguardar, claro, o posicionamento oficial da CPTrans e da empresa para saber se realmente estão retornando ao serviço. Você fica aqui. É verdade. Essa já está confirmado? Uma imagem, né, que está aqui no grupo da imprensa, é justamente um vídeo com ônibus da Turp saindo ali da garagem. Então parece que tudo vai retornar, a gente espera. Então eles falam aqui que demais grupos não oficiais estão aí trazendo boatos, a gente tem que confirmar de que eles estariam voltando, mas vamos ver aí o posicionamento oficial da Prefeitura, do Cetranspetro, que é o sindicato das empresas, e também da Turp Transportes. Fica ao vivo aqui na TVC com a gente, que você vai ficar bem informado e, claro, vai saber se o transporte aí da Turp, da empresa Turp, voltou a circular. A gente vai terminando a nossa edição até amanhã, 7h30 da manhã, viu? Tchau, gente. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.